E aí, vamos entrar de cabeça hoje numa análise sensacional sobre uma obra que é um verdadeiro clássico contemporâneo, Celebração da Disciplina, do Richard J. Foster. Desde que foi lançado, esse livro tem sido um divisor de águas absoluto para quem busca um pensamento espiritual mais denso. Ele mapeia, de um jeito incrivelmente preciso, o caminho que tira a gente daquela superficialidade exaustiva do dia a dia e nos guia para uma alegria espiritual muito mais profunda e real. Não é só um manual, tá? É um antídoto essencial contra o cansaço da nossa era. O Foster acerta na mosca quando identifica o problema central dos nossos tempos. Ele chama isso de maldição da superficialidade. A gente vive num mundo absolutamente obcecado por gratificação instantânea e por uma avalanche de informações rápidas que não tem profundidade nenhuma. Pense em quantas horas a gente passa consumindo conteúdos curtinhos, rolando telas que não acabam mais, procurando um tipo de conexão rápida que, no fim das contas, não preenche quase nada. Olhando para esse cenário que suga a nossa energia, a gente precisa urgente se perguntar: como é que a gente se solta dessas amarras e busca algo que realmente faça sentido? Tem uma frase dele que é curta, mas bate muito forte. Profundo clama ao profundo. E ela mostra exatamente o que a gente tem na nossa natureza mais íntima. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por baixo de toda essa camada de consumismo, de correria, de buscar sucesso a qualquer custo, tem um anseio natural dentro de nós. Um desejo pulsante por uma vida mais plena e mais rica. O barulho do mundo tenta calar isso, mas as disciplinas espirituais servem justamente como um caminho prático para explorar e matar essa sede profunda que todos nós carregamos. E olha só, para a gente continuar explorando juntos essas ideias que transformam a nossa visão de mundo, já aproveita para seguir o canal Penuma BR e curtir o vídeo. É a melhor forma de apoiar o nosso projeto e fazer parte dessa comunidade que não para de crescer, sempre focada num aprendizado de alto nível. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. 1. A maldição da superficialidade. 2. O caminho da graça disciplinada. 3. Transformação interior e prática. 4. A força da comunidade. E 5. A centralidade da celebração. Começando então pela seção 1, a maldição da superficialidade, o problema com a cultura moderna. Vamos ver como a sociedade de hoje trabalha ativamente contra o nosso desenvolvimento. Tem um contraste gigante aqui entre duas formas de ver o mundo. A nossa cultura frequentemente vende a ilusão de que a chamada boa vida é a mesma coisa que sucesso material, grana, poder e status. Sabe aquela imagem de uma cidade cinza com todo mundo correndo desesperado, competindo por atenção? Pois é, o Foster argumenta que isso só distrai e esgota a gente. Do outro lado, a visão espiritual mostra que a verdadeira abundância não tem nada a ver com o que a gente acumula, mas sim com a paz e a realização de viver orientado por algo muito maior, preenchendo as nossas necessidades reais de um jeito super vibrante. Isso nos leva direto para a seção 2, o caminho da graça disciplinada, a nossa mudança de paradigma. Vamos entender o que realmente faz essa engrenagem girar. O grande pulo do gato aqui é a ideia genial de graça disciplinada. A graça pode até ser de graça, digamos assim, mas ela pede a nossa cooperação. O Foster explica que essa abordagem foge de dois extremos muito perigosos. De um lado, o moralismo, que é aquela arrogância de achar que a gente consegue atingir a pureza só na base do nosso próprio esforço e suor. Do outro, o antinomianismo, que é um nome complicado para a atitude de quem não quer regra nenhuma e fica só sentado esperando o crescimento cair do céu. A graça disciplinada é justamente o meio termo perfeito, uma parceria ativa entre a nossa intenção e a ação divina. E a gente precisa separar muito bem as coisas. Cuidado com a armadilha do legalismo. O autor dá um aviso sério contra o externalismo, que é aquela mania de transformar a prática espiritual em um teatro para os outros aplaudirem. Isso só gera orgulho, julgamento e manipulação, fazendo a gente medir quem é mais santo pela aparência. O nosso alvo nunca deve ser esse showzinho exterior. O objetivo é buscar com humildade uma transformação genuína de dentro para fora, reescrevendo os nossos hábitos mais profundos em silêncio. E aqui entra uma metáfora que, sinceramente, talvez seja a mais fantástica do livro inteiro. As disciplinas não forçam o crescimento espiritual. É como um agricultor. Ele não tem como puxar uma semente para cima para ela crescer mais rápida. Impossível, né? O que ele faz é preparar o terreno. Tira as pedras, ara a terra, planta a semente. As disciplinas fazem exatamente isso. Elas preparam a terra dura do nosso coração para que a gente fique na posição exata para receber a chuva da transformação quando ela decidir cair. Bom, com a terra preparada, a gente chega na seção 3, transformação interior e prática. Hora de olhar para o nosso dia a dia. A estrutura do livro organiza as práticas em 3 movimentos, sempre de dentro para fora. Primeiro as internas, como meditação e oração, para silenciar e organizar a cabeça. Depois as externas, como simplicidade e serviço,
que moldam o impacto que a gente tem no mundo. E, fechando o ciclo, as disciplinas comunitárias, como confissão e celebração, que quebram o nosso isolamento e aprofundam as nossas conexões reais com as outras pessoas. Pegando a meditação como um exemplo prático, ela pode começar de um jeito bem simples e relaxante. Imagina tirar um tempinho de manhã, num lugar silencioso, talvez com um café ou um chá. Você foca a mente em um texto que te inspira e respira fundo. O legal aqui é que, diferente de algumas tradições que pedem para esvaziar a mente do zero, a meditação que o Foster propõe quer preencher a mente. É um estado ativo, preparado para escutar uma sabedoria que está muito acima do nosso barulho diário. E lá fora, na vida prática? A simplicidade e o serviço agem como um remédio direto contra a ansiedade do consumo. É focar no que a gente realmente precisa e resistir bravamente àquela pressão louca de comprar o tempo todo só para impressionar gente que a gente nem conhece. O serviço aparece naquelas pequenas atitudes invisíveis, sabe? Pode ser proteger a imagem de um colega numa conversa de corredor, ou aquela coisa raríssima hoje em dia que é simplesmente parar e ouvir alguém com paciência e atenção de verdade. Isso nos leva para a seção 4, a força da comunidade, o poder coletivo. Fica bem claro que ninguém foi feito para caminhar sozinho aqui. Isso bate de frente com o nosso individualismo. A gente aprende desde sempre a ser independente, mas o autor lembra que comunidades fortes se apoiam umas nas outras. Se a gente olhar para o comecinho da história da igreja, tomar decisões, adorar e carregar os fardos pesados da vida não era tarefa para uma pessoa só, era um esforço do grupo. A sabedoria não mora na cabeça de um único gênio. É abrindo mão do controle e ouvindo o outro que o caminho certo acaba se revelando de forma muito mais segura. E, finalmente, chegamos na seção 5, a centralidade da celebração, o verdadeiro clímax de toda essa jornada. Prestem muita atenção nesse aviso fortíssimo do autor. Praticar todas essas disciplinas, da meditação até o serviço, sem um pingo de alegria, é perda de tempo total. Foco extremo sem graça vira só ressentimento. A celebração não é um plus, um bônus para quando as coisas dão certo. A alegria é o próprio motor da coisa toda. É ela que mantém a nossa espiritualidade respirando e impede que tudo vire só um pacote de regras chatas, pesadas e sem vida. Mas na prática, como a gente acende essa alegria? A comunidade precisa puxar essa festa. Tem que colocar música no meio, movimento e resgatar o hábito genial de dividir uma boa refeição ao redor da mesa com quem a gente gosta. Ter rituais felizes para marcar momentos importantes fortalece os nossos laços e é uma forma real de agradecer por tudo que a gente tem. Celebrar junto é a prova viva de que a vida é boa e abundante. Caminhando para o nosso encerramento, fica um lembrete libertador. A nossa missão principal não é sair por aí feito loucos tentando consertar o mundo à força ou exigir que todo mundo mude de comportamento amanhã. Esse peso não é nosso. O nosso papel é cuidar do nosso próprio quintal interior, deixando a transformação acontecer na gente um dia de cada vez. Uma mudança real no mundo acaba sendo apenas uma consequência natural dessa nossa própria mudança ativa e alegre. E para fechar, eu quero deixar uma reflexão para ficar ecoando na cabeça da gente. Se a gente conseguisse de vez soltar essa ideia pesada de que sucesso é só acumular coisas, o quão mais livre, rica e abundante a nossa vida de dentro ficaria através dessa disciplina que é cheia de alegria. É uma pergunta simples, mas que tem o poder absoluto de mudar o rumo dos nossos próximos dias. Pensem nisso.